E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo, tá? Dessa vez dando continuidade às nossas discussões de mecânica quântica, tá? No último vídeo a gente fez a gente abriu várias contas aqui, né? Para solucionar a equação de Schrödinger no movimento harmônico, né? Ou seja, vamos recapitular o que a gente fez lá no último vídeo. Então, no último vídeo, a gente veio aqui no oscilador harmônico, né? E a gente solucionou a nossa equação de Schrödinger, né? Aí veio que a gente necessitava aqui, ó, de um potencial, tá? Para caracterizar a equação de Schrödinger com a natureza que a gente ia solucionar, no caso, o oscilador harmônico, tá? A gente definiu quem é esse potencial aqui, né? Que é 1 meio de m ômega quadrado x quadrado. Esse potencial vem lá, né, da ideia que eu discuti no último vídeo da lei de Hooke. E aí a gente veio abrindo as contas, né, até que a gente chegou aqui no operador escada, né? E aí eu botei a figura aqui do gatozinho, né? A gente tem um estado fundamental e conforme a gente vai aplicando o operador levantamento, a gente vai para estados excitados, né? Então, isso daqui foi o método algébrico que a gente utilizou para solucionar a equação de Schrödinger para o potencial aí do oscilador harmônico, né? A ideia agora que a gente vai fazer, pessoal, é utilizar um método analítico, tá? O intuito dessas duas soluções que eu quero chegar aqui no canal é mostrar para vocês o nível, né, para a gente fazer essa comparação do método algébrico e do método analítico. Esse vídeo aqui, pessoal, ele vai ter duas partes, tá? Essa primeira parte é só para a gente dar uma ajeitadazinha aí em alguns cálculos, tá? Para na segunda parte desse vídeo do método analítico ainda, a gente entrar, né, com as séries, tá, de potência. Ou seja, a ideia do método analítico é a gente solucionar essa equação utilizando o método de séries, tá? Então, a ideia aqui, pessoal, é essa, tá? Eu vou primeiramente abrir algumas continhas aqui para a gente dar uma organizada, tá? Para no segundo vídeo a gente entrar com as séries, tá? A ideia é similar, eu não sei se eu já fiz isso aqui no canal, mas a ideia é similar lá no eletromagnetismo quando a gente soluciona, né, a equação de Laplace em coordenadas esféricas, né? A gente faz toda a solução, chega lá na parte de séries, quando a gente vai resolver para θ lá, chega lá na parte de séries e a gente desenvolve até chegar nos polinômios de Legendre, né? Aqui a gente também vai chegar a uma coisa similar e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Não sei se vocês já sabem até onde eu vou chegar, né? Se você já tem ideia, deixa aí nos comentários, tá? Mas de antemão é isso, pessoal. Então vamos lá, vamos pegar aqui a nossa equação, para mim não precisar estar perdendo muito tempo. Dá um copia e cola aqui. E vamos lá. Vou colocar aqui, ó. E aí, droga, já era para ter colocado com o potencial. E aí é o seguinte, o intuito desse vídeo aqui é solucionar a equação de Schrödinger, né, para esse potencial aqui do oscilador harmônico, né? Então, vai ficar 2m, a derivada de segunda ordem da nossa função aqui, ó. A derivada de segunda ordem da nossa função aqui em relação a x, né, mais 1 meio de m ômega quadrado x quadrado psi igual a E, que é a energia, psi aqui, né? Então, essa é a ideia. O que é que eu vou fazer aqui inicialmente, pessoal, para a gente começar aqui a mexer com as continhas? Eu vou dividir essa equação aqui, pessoal, ó, eu vou tentar isolar esse cara, tá? Para tentar isolar ele, eu tenho que sumir com esse cara que está multiplicando aqui na frente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a equação por menos 2m sobre h cortado quadrado, tá? Essa é a minha primeira ação aí para a gente tentar isolar esse cara. Então, a gente vai ter o seguinte, vai ficar d quadrado, a diferencial aqui, né, de segunda ordem, derivada de segunda ordem aqui, deixa eu ver se eu faço mais bonitinho, a derivada de segunda ordem aqui da nossa função de x quadrado, tá? Mais esse 2, quando multiplica com meio, dá 1, esse m fica m quadrado, ômega quadrado, x quadrado, todo mundo aqui sobre h cortado quadrado. Esse mais fica menos, né? Porque mais com menos é menos, né? A nossa função vezes o E. Aí vai ficar menos 2m
sobre h cortado quadrado vezes o e, né? Psi. Beleza. O que é que eu posso fazer agora, pessoal? Como eu quero isolar ele, eu vou pegar esse termo aqui, né? E vou jogar ele lá para o outro lado, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, aí vai ficar assim, ó. Portanto, eu vou ter que a derivada de segunda ordem aqui da nossa função vai ser igual aqui, ó, ele vai passar positivo, já vou botar aqui na frente. Aí nota que eles dois têm a funçãozinha psi. Então, vou botar o psi aqui em evidência. Vou botar aqui, ó, psi em evidência. E vou abrir aqui, ó, vai ficar m quadrado ômega quadrado sobre h cortado quadrado x quadrado, né? Menos 2m sobre h cortado quadrado vezes e. Beleza. Então, isso daqui é a nossa diferencial aqui, né? A nossa derivada de segunda ordem, né? Da nossa função em relação a x. É isso daqui. Beleza. Onde é que eu quero chegar, pessoal? Ó, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou chamar esse carazinho aqui de alfa quadrado. Ah, mas por que vai chamar de alfa quadrado? Porque é o seguinte, pessoal. Não sei se vocês já notaram, né? Não sei se vocês já chegaram a ler em algum livro texto. Mas, por exemplo, principalmente no Griffiths, a gente tem a variável adimensional, que é um epsilon, né? Mas para a gente escrever essa variável, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer que alfa quadrado é igual a m quadrado ômega quadrado sobre h cortado quadrado, tá? E vou escrever o nosso epsilon. O nosso epsilon, ele vai ser raiz de alfa vezes x, tá? Vai ser a nossa variável aqui adimensional. E o que é que eu posso fazer? Pessoal, se eu pegar aqui esse quadrado aqui e passar para o outro lado aqui, né, como raiz, vai sumir aqui esses quadrados, né, e a gente consegue isolar alfa. Então, portanto, eu tenho que epsilon é igual a, vou botar assim, ó, m vezes ômega sobre h cortado, tudo isso elevado a 1/2, que é a nossa raiz, vezes x. Tá? Então, essa é a nossa variável adimensional. E o que eu vou fazer aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou tentar escrever essa derivada aqui, agora, embutindo, né, esse epsilon aqui. Já que a gente está fazendo a derivada em relação a x, e x, né, e a gente tem a nossa função epsilon, que está dependendo aqui de um valor x. Né? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode aplicar aqui a regra da cadeia. Né? Então, aplicando aqui a regra da cadeia, nós temos o seguinte, ó. Aplicando a regra da cadeia, eu tenho que a derivada, vamos fazer a primeira derivada, né? A primeira derivada do nosso camarada aqui, do nosso psi em relação a x, é igual à derivada de psi em relação a epsilon, vezes a derivada de epsilon em relação a x, né? Porque é isso que está acontecendo, né? O nosso epsilon, ele está dependendo ali de x, né? Então, vou deixar mais bonitinho aqui. Beleza, então, eu tenho que isso daqui, pessoal, vai ser o seguinte, ó, isso é fácil, né? Porque como aqui, isso tudo aqui é uma constante, a gente só tem um x ali, então é simples, né? Determinar essa derivada. Então, a derivada da nossa função em relação a x aqui vai ser igual a, vou botar assim, ó, isso aqui é raiz de alfa, né? Então, vou deixar só raiz de alfa. Vai ficar só raiz de alfa, tá? Vezes a derivada da nossa função em relação a epsilon. Tá? Beleza. O que é que eu posso fazer agora? Posso fazer a segunda derivada, né? Só que a segunda derivada, pessoal, é simples, né? Porque vai ser o produto aqui, né? Então, a gente vai ter tecnicamente o seguinte, que a segunda derivada, então... E aí vocês podem brincar com isso aí depois, se quiserem testar, né? Vai ser alfa vezes alfa da alfa, né? Alfa vezes alfa da alfa. Aí vai ficar aqui, ó, a derivada de segunda ordem da nossa função em relação a epsilon aqui, tá? Então, isso daqui, pessoal, é o que a gente vai escrever aqui no lugar desse d quadrado, dessa derivada aqui de segunda ordem em relação a x, né? Então, a gente pode reescrever aquela nossa equação. Então, vai ser alfa, tá?
derivada aqui da nossa função psi em relação a epsilon quadrado igual a psi. Aí nota, pessoal, lembra que eu estou chamando esse cara aqui de alfa quadrado? Então vai ficar alfa quadrado x quadrado menos 2m sobre ômega vezes 0, tá? Então, essa daqui é a nossa ideia. O que é que eu posso fazer? Para deixar isso aqui totalmente isolado, eu posso pegar esse alfa aqui e colocar ele em evidência, né? Então, deixa eu deixar só um pouquinho mais para o lado aqui, ó. Deixar um pouquinho mais para o lado. Então, eu posso fazer o seguinte aqui, né? Vou pegar aqui esse alfa e vou colocar em evidência. Então, eu tenho um alfa, a derivada aqui da nossa função em relação a x, ou a epsilon, né? Perdão. A epsilon é igual... vou botar aqui o alfa em evidência. Colocando o alfa em evidência aqui, aí fica tudo mais tranquilo, né? Aí vai ficar alfa x quadrado menos 2m sobre h cortado. Só que vai ficar h cortado vezes alfa, né? Eu estou colocando em evidência vezes e. E aí, o que é que vai acontecer? Corto ali, ó. Corto aqui, tá? E vai sobrar só a nossa derivada aqui, ó, segunda ordem, em relação a epsilon. Em relação a epsilon, igual psi, psi vezes alfa x quadrado, tá? Alfa x quadrado menos, aí vai ficar o seguinte aqui, pessoal, ó, 2m sobre h cortado alfa, né? Quem é que é alfa, pessoal? Ó, vamos ajeitar esse cara aqui, ó. Ó, vai ficar ali 2m sobre h cortado alfa. Só que alfa é raiz, né? Vamos olhar lá, ó. Alfa é raiz. Olha só, alfa é raiz disso tudo aqui, né? Ou seja, alfa é m. Alfa é m ômega sobre h cortado. Então, daqui, ó, h cortado já vai embora, né? M com m já vai embora, né? Esse h cortado aqui tá ao quadrado, né, pessoal? Já esquecendo, ó. Esse h cortado aqui, ele tá ao quadrado, né? Ele tá ao quadrado aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó. Não é isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada se ele tá ao quadrado mesmo. Tá ao quadrado. Isso, tá ao quadrado aqui, ó. Então, esse ômega quadrado, a gente corta uma potência e corta ele aqui, né? Beleza? E aí, no final, vai ficar só o seguinte, ó. Vai ficar 2 vezes aqui a energia sobre H cortado ômega, né? Que foi quem sobrou. Beleza. E aí, o que é que eu posso fazer, pessoal? Vê o seguinte, ó. Quem é alfa x quadrado? Pessoal, alfa x quadrado, ó. Se a gente quadrar esses dois lados aqui, tá? Quadrando os dois lados desse cara aqui, a gente vai obter o seguinte, ó. Vai ficar e quadrado, né? Alfa x quadrado. Então, esse cara aqui, portanto, a gente pode escrever como sendo o seguinte. Derivada quadrada aqui, de segunda ordem, né? Em relação a epsilon, que é a nossa variável dimensional, vai ficar o seguinte, vai ficar psi, a nossa variável aqui quadrado, menos esse cara aqui, pessoal, vou chamar de k, tá? Esse cara aqui é um k. Então, a gente vai chamar de k aqui, ó. Beleza? Aí, vê, pessoal, para valores muito grandes aqui, a gente pode aproximar ainda isso daqui, ó. Fazer o seguinte, ó, a gente ainda pode fazer isso daqui, ó. Aproximando, né? Opa. No costume aqui, no hábito de botar em relação a x, em relação a y aqui, a gente ainda pode fazer aqui aproximadamente, ó. Porque como aqui o epsilon quadrado, ele tá em relação a x quadrado, meio que vai... como é que eu posso falar, pessoal? Se a gente colocar para grandes valores de x, ele vai se destacar mais do que o k, né? Então, a gente pode colocar aqui aproximadamente o seguinte, ó. Epsilon quadrado, tá?
Então, isso daqui é uma aproximação que a gente vai fazer aqui. A solução aqui, pessoal, em relação a epsilon aqui, ó, a gente pode ter uma base do seguinte, a gente pode fazer a epsilon elevado a menos sobre 2 aqui, mais b epsilon elevado a mais e sobre 2 aqui, né? De modo que se x tender a infinito, o b se anula e a gente tem, portanto, se x tender a infinito, o b explode, né? E aí a gente tem o seguinte, ó. A gente tem aqui, ó, igual a Euler elevado a menos epsilon sobre a, sobre 2, né? Pessoal, vamos lá. Eu coloquei esse azinho aqui, ó. Só que, na verdade, o que é que nós temos aqui, pessoal? Como a solução fisicamente aceitável, né, são assintóticas, eu vou colocar uma função aqui de epsilon vezes a nossa exponencial aqui, ó. Aliás, essa exponencial é quadrada, né, pessoal? É quadrada aqui, ó. Então, tem um quadrado aqui e tem um quadrado aqui também. Então, eu vou colocar aqui, tá? Essa função aqui para a gente fazer a derivada, né? Já que a gente vai ter que fazer essa derivada de segunda ordem aqui em relação a epsilon, né? A gente vai fazer essa derivada de segunda ordem em relação a epsilon, vai encontrar isso aí, tá? E depois vocês vão ver que vai chegar a hora, né, da gente aplicar o método das séries de potência, tá, pessoal? Então vamos lá com calma que a gente vai conseguir fazer isso daí. Então, vê o seguinte, né? Lembrando que B, né? A gente descartou o valor de B, porque quando x tende ao infinito, ele explode, né? Então, beleza, vamos lá. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aqui, pessoal, a derivada desse cara, tá? Em relação a epsilon. Como a gente tem duas funções aqui que dependem de epsilon, a gente vai fazer a regra do produto, né? Então, agora, a gente vai aplicar aqui, ó, a regra do produto. Tá? Então, aplicando aqui a regra do produto, pessoal, nós temos o seguinte aqui, ó. Vou deixar nessa corzinha aqui. E aí, ó, a primeira derivada aqui, lembrando que era a derivada de segunda ordem, tá? Então, vou começar pela primeira derivada, né? Vamos por partes. Então, fazendo a primeira derivada, eu tenho a derivada do primeiro. Então, vai ficar dH em relação a E, vezes a nossa exponencial elevado a E quadrado, epsilon, né? Sobre 2, menos a derivada de epsilon ao quadrado sobre 2, o 2 corta com esse de baixo, vai ficar epsilon, né? Epsilon Euler elevado a menos epsilon ao quadrado sobre 2, vezes a nossa função h, né? O que eu posso fazer aqui? Colocar essa exponencial em evidência, né? Então, vou colocar aqui a exponencialzinha em evidência e nós vamos ter o seguinte aqui, ó, vai ficar dH em relação a epsilon menos h, né? Epsilon h vezes o Euler elevado a menos epsilon quadrado sobre 2, tá? Então, esse daqui é a nossa primeira derivada. Agora a gente pode fazer a nossa segunda derivada aqui, ó. A nossa segunda derivada, como a gente já conhece a primeira, fica bem mais simples, né? Então, a nossa segunda derivada aqui vai ser o seguinte. Derivada de dentro, né? A derivada do primeiro, eu vou fazer a derivada de todo mundo aqui dentro. Então, derivada do primeiro vai ser... Vou abrir aqui um parêntese. Vou abrir um parêntese. Vou abrir um parêntesão aqui. E aí a gente vai ter derivada segunda de h em relação a epsilon, né? Menos, aí v, eu tenho a minha variável epsilon e tenho a minha função que depende de epsilon. Então, eu vou fazer outra regra do produto aqui, né? Então, a primeira derivada dá 1, né? Que é epsilon em relação ao próprio epsilon. Então, vai dar 1, então eu boto só h. Aí vai ficar menos por conta do sinal. A derivada do segundo vezes o primeiro. Então, vai ficar epsilon vezes a derivada de h em relação a epsilon, tá? Então, beleza. Isso aqui vezes Euler elevado a menos epsilon quadrado sobre 2. Epsilon quadrado sobre 2, tá?
E o que eu vou fazer agora é o seguinte, é a derivada do segundo. A derivada do segundo, mais, no caso vai ficar menos, né? A derivada do segundo, que é epsilon, né? Que é epsilon Euler elevado a menos epsilon quadrado sobre 2, vezes o primeiro, né? O primeiro ali, no caso, é dH sobre d quadrado, ou dH em relação a E menos EH, né? Então, nós temos isso daqui como resultado, né, pessoal? Vamos fazer a distributiva aqui para a gente ver onde é que a gente vai chegar, porque é o seguinte, ó, vamos ver aqui onde é, o que é que a gente pode fazer aqui, onde a gente vai chegar, né? Então, ó, nós temos d quadrado aqui, botar que isso tudo aqui é igual a d quadrado em relação d quadrado, a derivada de segunda ordem de h em relação a epsilon, vezes a exponencial aqui. A gente vai ter que abrir aqui para ver como é que a gente pode organizar a casa. Menos h vezes a exponencial sobre 2, mais, menos Euler elevado a epsilon quadrado sobre 2 dH dividido a derivada de h, né, em relação a epsilon, o hábito de falar dividido, menos epsilon elevado quadrado sobre 2 aqui, a derivada de h em relação a E, menos, mais na verdade, né, mais epsilon Euler elevado a menos epsilon quadrado sobre 2h. Então, vamos cá, né? Vamos ver o que é que a gente pode juntar aqui. O que eu posso juntar aqui, pessoal, é esses dois aqui, né? Logo de cara aqui, eu posso juntar esses dois camaradas, né? E posso juntar aqueles dois ali também, ó. Posso fazer o seguinte, ó. Vai ficar igual a derivada de segunda ordem de h sobre, em relação a epsilon, Euler, merda, Euler elevado a menos epsilon quadrado sobre 2, menos h, né, h, na verdade eu posso colocar esse h aqui em evidência, né, com aquele ali, ó, então eu posso colocar esse h em evidência e fazer o seguinte, ó, aqui, botar E quadrado aqui, ó. E quadrado, vamos ver o que, é que eu posso fazer aqui. Colocando h em evidência, fica só E quadrado, aí a exponencial, né? Então, eu vou colocar aqui E quadrado menos 1. E vou colocar a exponencial desse lado aqui, ó. Ó, já deu um caracterzinho massa, né? E o que é que eu vou fazer agora? Vou juntar esses dois aqui. Então, vai ficar menos 2. Menos 2. Na verdade, aqui, pessoal, tá correto. Aqui é positivo, menos um 1 ali, pronto, beleza, tá tranquilo. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, acho que, peraí, aqui é somando, tá, pessoal? Aqui é somando. Porque quando eu pegar esse H, botar para aqui para dentro, surge o primeiro ali, positivo. Esse H com esse menos aqui e o Euler surge esse segundo negativo. Pronto, agora tá certo mesmo. E aí agora fica o nosso epsilon aqui, Euler elevado a menos Euler quadrado dividido por 2, a derivada de H em relação a epsilon. Para finalizar, só vou organizar aqui, porque vê o seguinte, eu tenho a derivada de segunda ordem, a derivada de primeira ordem e tenho a minha própria função. Então, está feita a minha EDO aí, né? Minha EDO de segunda ordem. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que a derivada de segunda ordem da minha função h, na verdade. Aliás, é da minha função mesmo, tá certo.
né? É da minha função mesmo, tá correto. Então, a derivada da minha função psi em relação... Não, tá certo, é isso mesmo, né? Em relação a epsilon, isso, em relação a epsilon vai ser o seguinte, ó. A gente vai ter o seguinte aqui, ó. Vai ficar a nossa... Como todos estão com exponencial, já vou colocar exponencial em evidência. Então, já vou abrir um parêntesão aqui e vou colocar a derivada de segunda ordem de h em relação a epsilon quadrado mais, melhor, menos duas vezes aqui a nossa exponencial, o nosso epsilon, vezes a derivada aqui de primeira ordem, né? Botando em ordem aqui, de primeira ordem, mais h epsilon menos 1, tá? E aí eu vou abrir o parêntesão aqui de novo, melhor, vou botar entre colchetes, botar entre colchetes aqui, ó, aí pronto, vai ficar mais bonitinho, e vou botar o Euler elevado a menos epsilon ao quadrado sobre 2, tá? Vê que é um pouquinho extenso para fazer esse trava-língua aqui, mas se isso aqui não der certo, a gente vai dar continuidade errada, né? Por isso que eu tive que prestar bastante atenção no que a gente estava fazendo aqui, né? Essa sopa de letrinha. Então, aí vê, o que é que eu posso fazer, né, pessoal? Agora eu posso colocar isso daqui, ó, e fazer o seguinte, pessoal, porque vamos voltar aqui ao seguinte, ó. Vamos voltar aqui ao seguinte. Pessoal, se eu pegar aqui, por exemplo, esse camarada aqui, ó, e eu chamar, e eu fazer o seguinte aqui. Se eu igualar esse cara aqui a zero, o que vai ter que se anular aqui não vai ser minha função, vai ser esses caras aqui, né? Então, eu vou ter aqui, ó, que epsilon ao quadrado menos k é igual a zero, né? De modo, pessoal, de modo que eu posso fazer aqui que epsilon ao quadrado é igual a k, né? De modo que eu posso fazer que epsilon ao quadrado é igual a k. E aí o que é que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter o seguinte, ó. Na verdade, eu fiz uma coisinha errada aqui, ó. Porque quando eu peguei esse cara e multipliquei aqui dentro, pessoal, quando eu fiz a distributiva com aquele lá, esse epsilon aqui fica quadrado, né? Então aqui era para ser epsilon ao quadrado aqui, ó. Então vamos só fazer uma correçãozinha aqui. Vou botar em outra cor, botar em verde, ó. Então, quando eu faço a distributiva, esse epsilon aqui é quadrado, tá? E tem que surgir outro epsilon ao quadrado desse lado aqui, tá? Cadê o epsilon ao quadrado que vai surgir aqui? Desse lado aqui. Na verdade é só ele mesmo, tá correto. Então aqui vai ficar epsilon ao quadrado, ó, epsilon ao quadrado, tá? E aqui também vai ficar epsilon ao quadrado, tá? Que foi só ele que sobrou, né? A gente colocou aqui, na verdade, h em evidência. Pronto, beleza. Esse cara vai surgir. Então, eu posso escrever aqui, pessoal, ó, epsilon ao quadrado igual a k, tá? E aí a gente reescreve essa função aqui, tá? Porque se eu fizer esse cara igual a zero, se eu fizer esse cara igual a zero, o que vai ter que se anular vai ser esse cara aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte aqui, pessoal. Ó. Por fim, que é onde eu queria chegar nesse vídeo, a gente pode fazer a derivada aqui de segunda ordem do nosso h em relação a epsilon ao quadrado, menos 2 epsilon, a derivada aqui em relação a h em relação a epsilon, mais AH, e aí no lugar do epsilon ao quadrado posso colocar K, e K já tem o seu valorzinho lá, né? Isso tudo aqui, pessoal, é igual a zero. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, é abrir uma série de potência para H, e depois a gente vai fazer a derivada em relação a epsilon, e depois a gente vai fazer a segunda derivada em relação a epsilon, tá? E isso, claro, vai ficar para o próximo vídeo, porque, como eu falei, né, pessoal, é um pouquinho extenso a gente fazer, é muita sopa de letrinha, a gente às vezes acaba aqui se passando em algumas coisas, né, como eu me passei aqui em algumas coisas, nada que não tenha correção, tá? Mas a ideia é essa, tá? No próximo vídeo a gente vai abrir aqui esses caras em séries, tá?
Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Para não deixar o vídeo muito longo, claro, esse vídeo aqui já é um pouquinho longo. Para não deixar muito longo, eu vou dividir essa parte do método analítico em duas partes, tá? Essa primeira parte aqui foi para a gente chegar nessa equação diferencial de segunda ordem aqui. E o próximo vídeo a gente vai abrir esses caras aqui em séries, tá? Ou seja, a gente vai abrir o h, a funçãozinha h de epsilon, né? E depois a derivada dele em relação a epsilon e depois a segunda derivada em relação a epsilon. E finalizaremos o vídeo. A quarta parte, na verdade, dessa playlist aí que a gente está fazendo, né? Da equação de Schrödinger, resolvendo aí por oscilador harmônico, a gente vai comparar os resultados e fazer alguns problemas, tá? Então, no caso, essa playlist aí está tendo 4 partes, né? A primeira parte foi para a gente resolver com o método algébrico que a gente fez lá em cima, né? No último vídeo. Essa segunda parte é a primeira parte, ou seja, a segunda parte da playlist é a primeira parte do método analítico, tá? A terceira parte vai ser a segunda parte do método analítico e a última a gente vai fazer algumas comparações e exercícios, tá? Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido, tá? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários o que você achou, né? Alguma sugestão, e enfim. E é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.